Intertextualidade, aula 4. O texto, na sua recepção e produção, ou na sua estrutura e organização, apresenta certos princípios, como a coesão, a coerência, a situacionalidade, a informatividade, e junto a esses outros princípios apresenta-se a intertextualidade. Sabemos que um texto ele necessita que o leitor tenha um certo conhecimento. E com relação à intertextualidade, que é justamente um diálogo de um texto com o outro, vai exigir uma maior bagagem cultural do leitor e produtor de um texto. A intertextualidade, ela pode ocorrer em diversos textos, como texto verbal e não verbal. No texto não verbal, por exemplo, pinturas, fotografias, charges, cartoons, tá? Um exemplo, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é muito usado nas propagandas, por exemplo, da Coca-Cola e da Bombril, em que apresenta-se justamente o intertexto com a pintura. Como Cork diz, que os textos, apresentam níveis variáveis de reconhecimento. E esse reconhecimento, muitas vezes, depende da bagagem que o leitor tem, o seu conhecimento de mundo. Esses discursos, podemos perceber, entre as propagandas e a pintura, vai ser justamente um discurso remetendo a outro, recuperando o outro, em forma de um diálogo constante. Mas a intertextualidade não acontece só no texto não verbal. Ela pode ocorrer também em texto verbal. Por exemplo, um artigo de opinião, um poema, em uma crônica, em um conto. E muitas vezes o produtor do texto recorre ao aspecto da intertextualidade em forma de argumentação. E veremos no tópico 2 como a intertextualidade ocorre. A intertextualidade ocorre de forma explícita, implícita, de forma e conteúdo. Na intertextualidade de forma e conteúdo, ela pode ocorrer de várias maneiras. Por exemplo, um determinado genital como epopeia em um contexto não épico. Ou então, outro exemplo, um artigo de opinião em forma de poema. Um articulista da Folha de São Paulo utilizou o poema E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade, em que o poeta diz: a festa acabou, a luz apagou, a noite esfriou e agora José. E o articulista utiliza de forma explícita ao utilizar: calma, José, a festa não começou, a luz não acendeu, a noite não esquentou, o malandro não amoleceu, mas se voltar a pergunta, e agora, José? Diga, ora Drummond, agora Candêncio. Podemos perceber nesse pequeno exemplo, nesse trecho do artigo de opinião de um novo José Josias de Souza, o articulista usa a intertextualidade de forma explícita ao colocar o nome do poeta Drummond e 3 versos, em que ele só apenas muda as palavras. Podemos perceber que esse exemplo demonstra que a intertextualidade exige do leitor conhecimentos de mundo, no caso do artigo política e econômica, e também conhecimento sobre a estrutura do poema. Natal de ontem, de hoje e de sempre, de Mário da Silva Brito. Onde estás, ó Deus, que não respondes? Em que matas, em que ares, em que astronave tu te escondes? Podemos perceber nesse pequeno trecho a intertextualidade implícita em que remete ao navio negreiro de Castro Alves. Além da intertextualidade apresentar sobre a forma explícita e implícita, ela de forma de conteúdo, ela também pode apresentar-se com textos próprios, alheios ou genéricos. Pode muito bem situar-se numa relação consigo mesmo e aludir a seus textos, bem como citar textos sem autoria específica, como os provérbios. Por exemplo, em uma reportagem sobre funcionários e ações trabalhistas, há o título Depois do suor, o desamparo, que remete ao provérbio depois da tempestade vem a bonança. Sendo que, ao contrário desse, depois dos fatos negativos vem o positivo, o título da reportagem sugere que depois de todo esforço, suor, os funcionários não obtiveram o que almejavam, o reconhecimento, foram vítimas do desemprego, desamparo. A
intertextualidade implícita, ela pode ocorrer também em forma de paráfrase. No tópico 3, iremos ver a paráfrase. Parafrasear um texto é repeti-lo com ideias novas. O tipo de paráfrase a pode apresentar em textos científicos, em textos jornalísticos. Ao usar-se a paráfrase desses tipos de textos, deve-se ter o cuidado de dar uma nova roupagem à linguagem do autor, em forma de citação indireta. Por exemplo, podemos usar o segundo, de acordo, citando o autor, a fonte e a página, no caso dos textos científicos. Nos textos jornalísticos, muitas vezes, os repórteres utilizam justamente quem é um tipo de ministro, um especialista da área. Isso é parafrasear, resumir a fala de um autor dentro de um texto. O poema de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, citado por Afonso de Santana em seu livro, ele faz uma paráfrase do poema de Gonçalves Dias. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, a terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Podemos perceber em que Carlos Drummond de Andrade, ele mantém a ideia do texto original. Isto é um tipo de paráfrase. Já Mário Quintana utiliza o mesmo poema de Gonçalves Dias, remete-o, mas em forma de paródia, em forma de crítica, de insubordinação ao texto original. Minha terra não tem palmeiras. Em vez de um mero sabiá, canto aves invisíveis nas palmeiras que não há. Caros alunos, vemos nesta aula que a intertextualidade, um dos fatores presentes na recepção e produção de um texto, refere-se ao diálogo entre os textos, onde as ideias se repetem, opõem-se, complementam-se e abreviam-se. De certa forma, a originalidade, no caso, torna-se algo muito relativo. Esperamos que nesta aula 4 você tenha entendido o que é a intertextualidade, um dos fatores mais importantes no processo e na construção de um texto.